tarde, sou o aluno Micaías e venho aqui apresentar o trabalho que é da atividade conceitualizada do módulo C, Lógica, Matemática, Organização e Arquitetura de Computadores. Então, eu vou apresentar e falar um pouco sobre um tema muito relevante dentro da matéria, que é a CPU, que é a Unidade Central de Processamentos. E venho aqui dizer sobre o curso Análise de Desenvolvimento de Sistema da Universidade Uninasal e vamos lá discorrer mais sobre esse assunto. Unidade Central de Processamentos, que temos por abreviamento que é a CPU. Nos componentes principais da CPU, eu vou discorrer um pouco sobre os assuntos, vou falar 7 componentes principais dentro do módulo. Então, eu vou começar sobre o eletrônico digital, que é o computador em si. Temos o componente principal, que ele é composto por memória, e dentro da memória a gente tem a memória principal. Vou cortar aqui. Nós temos a memória principal e a memória secundária. E dentro dessa memória primária e secundária, mais na frente eu vou falar um pouco mais sobre ela. Temos a unidade central de processamento, que é o cérebro do computador, que é a CPU. E temos a unidade de entrada e saída, que é um dos fatores primários aqui responsável pela CPU. E temos o tipo de ligação, interligação, que é a de barramento. Não é a usada mais hoje, mas em computador eles seguem esse tipo de padrão, que é o barramento. Como falei, que a gente vai falar sobre a memória, mas a gente tem a memória primária e a secundária. A memória primária a gente representa como MP e a secundária como MS. A função dela é armazenar dados e programas, permitindo um processamento automático e rápido dos dados. Para ser executado pela CPU, os programas devem estar armazenados na memória principal, ou seja, todos os armazenamentos de dados aplicativos, para ser executados pela CPU, eles têm que estar na memória principal. E aqui fala um pouco da memória principal. Ela é limitada, ela só pode ter armazenado alguns programas de dados. E nela as memórias são trabalhadas e nela são carregados todos os programas de dados usados pela CPU no momento que está ligado. Aí geralmente quando o computador é ligado, o seu conteúdo será perdido. Exemplo de memória primária, que é a RAM. Vou dar uma marcada aqui, que é RAM de acesso à memória. Não se fala muito inglês, mas essa sigla aqui, ó. Mas em português é RAM, com a sigla. E temos a memória secundária, que é abreviada como SS, que ela tem uma grande capacidade de armazenamento, só que a memória dela é mais lenta. E elas não são voláteis. Qualquer desligamento que tiver no seu computador, ela não vai apagar os dados e ele vai ficar guardado permanente. Temos exemplos aqui de memória secundária. Temos o HD, temos o CD, DVDs, disquetes, etc., que são alguns exemplos de memória secundária. Eu vou falar aqui sobre a CPU. A CPU ela tem função de executar programa de armazenamento da memória principal, buscando cada instrução, interpretando aí a seguinte execução, executando. A unidade de controle que temos dentro da CPU, que ela busca instruções da memória principal e determina cada instrução. Ela que determina cada tipo de instrução que vai ter a memória principal.
Temos a unidade lógica, que realiza conjuntos e operações necessárias das instruções. Ou seja, ela converte as memórias bimárias para memória computacional. Temos o conjunto de bancos de registradores, que é as pequenas memórias de alta velocidade, se eu não me engano é a RAM, que ela é usada para armazenar resultados temporários e certas informações de controle. Temos o dispositivo de entrada e saída, é bem importante. A função dele serve para a comunicação entre os meios externos e ela transforma ou transfere a representação interna dentro do computador para jogar dados para outros tipos de computadores usados, que são representados por representação interna usada por pessoas ou vice-versa. A pessoa pode jogar do computador para o dispositivo ou de outro dispositivo para o computador. Temos exemplo aqui de impressoras, teclados, mouses, monitores, caixas de som e etc. E temos aqui o tipo de interconexão do computador, que ele é feito pela ligação barramento, que temos a sigla BUS. Ele conecta todos os demais elementos básicos, entendeu? Que é o tipo de barramento, que é esse aqui, ó. É uma linha que ela distribui tipo a CPU para a memória, para entrada e saída. Nesse modelo aqui, ele é adotado porque ele é possível uma transferência direta de dados entre os dispositivos. E não, quando tem a transferência direta, não tem nenhum tipo de não tem nenhum tipo de impacto, como que eu posso falar, de interferência, interferência. Temos aqui o controlador DMA, Direct Memory Access, mas se a gente for ver, ele é um processador de entrada e saída e assume momentaneamente os controles de barramento, que ele isola a comunicação CPU com a memória do dispositivo. Temos o outro componente principal, que é o tipo de barramentos. Temos barramentos de dados, vou falar um pouco sobre ele aqui. Ele é responsável pela transferência de dados entre os dispositivos. É de 3 estados entre a memória da CPU, então eles têm 3 tipos de ligamentos, que é unidirecional, com a possibilidade de desconexão elétrica entre o dispositivo, de entrada e saída. Temos a barramento endereço, que é o outro que conduz o endereço a ser selecionado na memória do dispositivo. Geralmente também é unidirecional, a mesma do barra de dados, entre a CPU, que ela define o endereço, e a memória do dispositivo. Temos o barramento em controle. Ela transfere o sinal de controle que ativa ou desativa os dispositivos. Bem interessante. Ou seja, que a forma de arquitetura é barramento. E ela se divide em 3. Como temos aqui, barramento e controle, barramento endereço e barramento de dados. São 3 tipos. 1, 2, 3. São 3 tipos aqui. Agora eu vou discorrer mais sobre a CPU, que é um dos processadores principal do computador. Então a CPU, a unidade central de processamento, é o cérebro do computador, como eu já tinha falado lá no começo, é o cérebro do computador, então é a parte mais importante do computador. Nela executa os programas e armazena a memória principal, buscando cada instrução em programa, examinando-as e executando-as uma após a outra. Ela gera sinal de controle, além de reconhecer e responder sinais externos, que é a interrupção. Exemplo, interrupção, ela é responsável por isso tudo.
Ela também é responsável pela supervisão do computador, o controle e de todo o funcionamento da máquina, ou seja, computador, notebook, tablet, entre outros. E temos o clock, ou seja, o relógio, que é a referência de tempo necessário da CPU. Circuitos eletrônicos oscilam que geram uma forma de onda quadrada, essencial para o sequenciamento de operações eletrônicas realizadas pela CPU. Está relacionado com a frequência, ou seja, a taxa de operação de processamento. Também se é a CPU. Isso é um pouco do conceito da CPU. Dentro da CPU a gente tem a seção de controle, e que ela é responsável pela busca de instrução da memória principal e sua decodificação e execução, ou seja, ela codifica a memória principal. Ela controla todos os componentes do dispositivo do computador emitindo sinais eletrônicos de pulso de controle. A unidade de controle, ela inicia ou termina na leitura de dados, ou seja, que ela codifica. Ela controla e armazena as palavras em memória executando uma instrução e o início de operação aritmética. O que eu tinha visto era o mesmo print, mesmo slide, eu vou passar. E dentro da unidade da CPU, a unidade central de processamento, temos o programa interpretador. O programa interpretador equivale a um software, ou seja, um sistema de instrução realizado pela parte física do computador. Então temos software, que é a parte que não é palpável, ou seja, aplicativos, sistemas, e temos o hardware, que é a parte física do computador. Temos o emulador, processador, interpretando instruções através de software, ou seja, é um emulador que ele processa dados através de um software. É uma parte física que ela converte interpretações através de aplicativo. Enfim, esse é o meu trabalho, falando um pouco sobre a unidade de processamento central, que é a CPU. Eu sou aluno Micaías, do curso Análise de Desenvolvimento de Sistema, e agradeço pela sua compreensão e obrigado por estar assistindo mais esse trabalho.